A síndrome do pânico é uma doença que vem crescendo na população mundial, sendo um problema importante a ser averiguado. Atualmente a maioria dos novos casos não são reconhecidos, diagnosticados ou tratados de forma apropriada. Procuras acentuadas por emergências hospitalares vêm crescendo, em busca de um diagnóstico que muitas vezes não chega a ser definido, pela falta de conhecimento dos sintomas. Através de séculos, as pessoas sofrem atormentadas pelos calafrios, tremores, palpitações, medo de enlouquecer, de perder o controle. Aos olhos de quem sofre, surge a pergunta: o que será que eu tenho? Estamos falando de síndrome do pânico, algo que ainda é novo em nossa literatura, e mesmo em nossa população. Muitos sofrem, sem saber do que realmente se trata. Síndrome do pânico pode ser facilmente confundida com outras doenças, como cardíacas e neurológicas. Mesmo com seu reconhecimento, os estudos acerca do tema não estão consolidados e parece haver mais perguntas que respostas. No entanto, cresce o número de profissionais que se dedicam ao estudo desse distúrbio. Na realidade, muitas questões da medicina são um mistério, ainda mais quando se trata do corpo humano, principalmente do cérebro, um reduto de descobertas futuras. De qualquer forma, a origem da síndrome do pânico, segundo defendem os seus pesquisadores, está no inconsciente da pessoa, e por isso, se torna imprescindível os tratamentos complementares como terapias e medicamentos, por exemplo, que vão ajudar o paciente a seguir rumo à sua cura. Em uma crise, a pessoa sofre de todos os sintomas que caracterizam uma situação de perigo, quando na verdade ela está passando por um momento em que não deve temer coisa alguma. Não existe ligação entre o que você está vivendo e sentindo. Por isso, é comum que você se desligue um pouco, antes de iniciar um ataque. O motivo dessa desconexão é o ponto a ser buscado em uma terapia, sendo que isso vai depender de cada pessoa. No entanto, especialistas apontam que pessoas com mais tendência à desconexão costumam ser aquelas que passaram por uma situação traumática muito precoce, ou quando tinham apenas meses de vida. Pessoas que não conseguem passar pelos momentos de transição da vida de uma forma contínua, também são candidatas a sofrerem com o distúrbio. Assim, situações comuns como a saída da adolescência, a entrada na terceira idade, o crescimento dos filhos, o fim de uma relação, etc., podem desencadear a síndrome do pânico. Especialistas afirmam que o pânico é uma reação frente a uma experiência que você não está conseguindo dar conta. Sintomas: palpitações ou taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, desrealização, sensação de irrealidade, ou despersonalização, estar distanciado de si mesmo, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, parestesias, anestesia ou sensações de formigamento, calafrios ou ondas de calor. No momento do ataque de pânico, o paciente passa por períodos súbitos de pavor, com uma sensação inexplicável de desgraça iminente, acompanhada de vários sintomas físicos e cognitivos. Estes sintomas se desenvolvem abruptamente e têm seu pico em torno de 10 minutos. Os ataques de pânico podem ocorrer em qualquer local, contexto ou hora, inclusive durante o sono. Nesses casos, a pessoa acorda passando muito mal, com os sintomas referidos anteriormente. Os pacientes também podem tender a interpretar os processos que acontecem em seu próprio corpo de maneira irracional e catastrófica. Isso pode resultar em problemas como o medo de desmaiar, ou o medo de perder o controle e criar uma situação constrangedora para si mesma, ou até o medo de ter um ataque do coração. Como se dá o diagnóstico? A síndrome do pânico não é diagnosticada se os ataques de pânico são uma consequência fisiológica direta de uma condição médica geral, diagnosticando-se assim, neste caso, um transtorno de ansiedade devido a uma condição médica geral.
Exemplos de condições médicas gerais capazes de causar ataques de pânico incluem disfunções vestibulares, transtornos convulsivos e condições cardíacas, por exemplo arritmias, taquicardia supraventricular. O tratamento. Segundo os profissionais de saúde mental, tratamentos com medicamentos são importantes no início, assim que se descobre as primeiras crises, pois eles permitem que os ataques de pânico cessem, e a partir disso, você que sofre desse mal possa iniciar uma terapia, que vai principalmente proporcionar o autoconhecimento necessário para descobrir os reais motivos que desencadearam o distúrbio, ou seja, a origem da síndrome do pânico. O tratamento deve ser mantido por 6 meses no mínimo, e idealmente por 1 ano. A melhora costuma ocorrer entre 2 e 4 semanas, mas parece que as alterações biológicas demoram meses para desaparecer. Desse modo, se o tratamento for interrompido nos primeiros sinais de melhora, 80% dos pacientes vão sofrer recidiva em 4 a 6 semanas.